o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje vamos para um jogo cheio de misticismo, de mitologia, de folclore ibérico-português. E refiro-me a Caretos da Mebo Games. Caretos é um jogo da Mebo Games criado pelo designer português Paulo Pereira e é um jogo para 2 a 4 pessoas com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 45 minutos. Em Caretos nós vamos ser monstros da mitologia portuguesa que vão ter que capturar o maior número de aldeões que estejam desprevenidos e sozinhos. E, com isso, sermos os mais assustadores e os monstros mais dominantes deste folclore ibérico. De seguida, vamos ver os componentes deste jogo e saber como é que joga a Caretos da Mebo Games. E começamos então por saber como é que são os componentes deste Caretos da Mebo Games. Começamos por o tabuleiro central, que representa então uma zona do norte de Portugal. Este tabuleiro tem duas faces, uma face para 3 e 4 jogadores e uma face para 2 jogadores. Temos os vários cartões dos monstros. Portanto, temos 8 monstros. Cada um deles vai ter um nome. Portanto, são de duplo face. Uma tem em espanhol e em português e outra em inglês e alemão. Vai ter o nome, vai ter uma imagem deste monstro mitológico. Vai ter então as várias habilidades, os standees dos monstrinhos. Para cada um dos monstros existe um standee assim com uma cor transparente. Temos também os caretos, portanto o nome deste jogo. Então aqui os caretos que vão também andar pelo mapa. Temos os vários aldeões em várias cores. Temos os tokens de fogueira. Temos as cartas de noite. Portanto, tem esta traseira e tem do outro lado então, as várias ações que são feitas. Tem cores que também dizem respeito aos vários símbolos que estão aqui. Portanto, a roxa é a ver aqui com o cometa. A azul com a lua, com o eclipse solar. E aqui o amarelo com a trovoada ou relâmpago. Tem no canto runas, símbolos que poderemos usar para coincidir. Tem também aqui ações. Existem 2 tipos de ações. O agrupar aldeões e o mover caretos. Por baixo tem aqui um símbolozinho com um meeple e um número de jogadores. Basicamente só utilizaremos estas cartas se forem utilizadas neste contagem de jogadores. Temos a carta de caldeirão, de face dupla. Temos as cartas de objetivo final. Temos as cartas de objetivo de jogo. Temos os cartões de ajuda, portanto os player aids. E finalmente temos os manuais de jogo em português, inglês, espanhol e alemão. De seguida, vamos ver como é que se joga a este Caretos da Mebo Games. Então, vamos saber como é que se joga a este Caretos da Mebo Games. E começamos pela preparação do jogo. E, inicialmente, vamos então colocar o tabuleiro de jogo no centro da mesa. Primeiro de tudo, vamos escolher quantos jogadores vão jogar este jogo e vamos colocar o tabuleiro desse lado. Portanto, este é o lado de 3-4 e do outro lado há de 2. Este vai ser um jogo de 3-4. Tem aqui
o símbolozinho do meeple aqui a dizer 3, 4. Portanto, vamos meter deste lado. Depois, poderemos colocar os caretos nos locais correspondentes, que são estes locaizinhos com o símbolo dos caretos. Aqui e aqui. Depois, iremos aleatoriamente colocar os vários grupos de aldeões nos locais que lhes correspondem. Os locais têm um símbolozinho de um meeplezinho branco semi-transparente e estão espalhados por os vários locais da mesa. E neles vamos colocar 5 aldeões de cores aleatórias. Depois de colocados os grupos de aldeões nos vários e nos respectivos locais, vamos colocar um token de fogueira em cada um desses grupos. Portanto, token de fogueira em cada grupo. Vamos colocar a carta de caldeirão ao lado do tabuleiro. Vamos também colocar os restantes tokens de fogueira ao lado do tabuleiro onde todos consigam apanhar. Vamos baralhar as cartas de objetivo de jogo e colocar 3 à amostra. De seguida passamos à preparação dos jogadores. Vamos dar 2 monstros a cada um dos jogadores. Pode ser aleatório ou pode ser escolhido. Vamos dar as respectivas figuras ou marcadores de monstro às pessoas que adquiriram esses monstros. Iremos baralhar o baralho de objetivo final de jogo e objetivo pessoal de jogo. Iremos dar 2 cartas a cada jogador. Esse jogador irá escolher, dessas 2 cartas, irá escolher uma que será objetivo para o final do jogo. A outra será descartada por o baralho e todas essas cartas serão retiradas do jogo, pois não irão jogar neste jogo. Iremos baralhar as cartas de noite e cada jogador irá ficar com 3 cartas para si. O restante baralho será colocado ao lado do tabuleiro, de forma a que todos os jogadores conseguirem adquirir cartas. De seguida, os jogadores irão escolher um local para colocar os seus monstros, os tokens dos seus monstros. Existem locais no tabuleiro que têm símbolos de coração, de estrela, de cruz e de pirâmide. E um jogador irá escolher um desses símbolos. Por exemplo, vamos dizer que o lobisomem escolhia aqui a estrela e vai colocar o segundo monstro no mesmo símbolo no tabuleiro. Iremos dar também um destes cartões de ajuda a cada um dos jogadores. Depois de realizado isto, é hora de iniciar o jogo. O jogo irá decorrer por turnos consecutivos e em cada turno um jogador irá escolher uma das 3 cartas de noite que tem na sua mão, irá jogá-la na sua frente, irá realizar as ações e ativar o monstro respectivo que quer ativar, irá fazer essas ações de acordo com os símbolos que essa carta tem. Depois disso, e de fazer essas ações, irá passar a vez para o jogador à sua esquerda, que irá fazer o mesmo de jogar carta, fazer as ações e passar a vez. Isto irá andar sempre à volta até terminar o jogo. Então, no início de um turno, o jogador irá escolher uma das suas cartas que tem na mão, irá jogar essa carta face para cima, irá realizar as ações. Por exemplo, eu vou jogar esta carta e irei fazer as ações que estão aqui. Certo? Sempre a ação de cima para baixo, começando sempre nesta ação daqui. As cartas são sempre colocadas por cima de uma carta previamente jogada por esse jogador. Por exemplo, assim. Se eu jogarmos uma carta, fizermos coincidir
a runa que está por cima com a runa da carta que está imediatamente por baixo da carta jogada nessa ronda, então poderemos ativar os dois monstros com a ação do símbolo da última carta jogada. Se isso acontecer, nós, depois de fazermos as ações, vamos recolher todas as cartas jogadas até agora pelo jogador e serão retiradas de jogo. Existem dois símbolos de ações secundárias. O símbolo de agrupar aldeões e o símbolo de mover caretos. Estas ações secundárias são feitas primeiro do que a ação primária que está por baixo. E existem 3 símbolos da ação primária, como já foi dito. O relâmpago, ou a trovada, o eclipse lunar e o cometa, que irão ativar as ações principais de cada monstro. Por exemplo, o cometa, a trovada e o eclipse lunar. Quando então ativarmos essa ação primária, vocês vão fazer o que diz à frente. Vamos começar pelas ações secundárias. Mover careto. Na ação de mover caretos, o jogador que ativou então essa carta vai ativar um dos 2 caretos presentes na mesa. Irá mover tanto espaços quanto o número que estava lá na carta. Aqui então diz 2 espaços. Ele ia escolher um dos 2 caretos e mover 2 espaços. Os espaços são sempre ou as bolinhas verdes, os círculos verdes, ou os locais. As ruínas, os poços, as aldeias e outros locais que não tenham esse símbolo verde, mas são locais na mesma. O jogador então ia pegar ou num ou noutro e iria mover esses caretos. Que eventos podem acontecer quando movemos caretos? Podemos mover os caretos para onde está um grupo de aldeões que os irá assustar. A forma de assustar aldeões será explicada mais adiante, quando explicaremos a forma de assustar também para os monstros, já que é igual. Se os caretos mover-se para onde está apenas um aldeão, esse aldeão será capturado e retirado fora de jogo. O movimento dos caretos poderá continuar depois disso, se ainda tiver movimentos para o fazer. Se um careto mover-se para onde está um monstro, esse monstro irá ser capturado e irá ser colocado em cima da carta do caldeirão. E o movimento dos caretos irá parar mesmo que tiver mais movimento para fazer. Agrupar aldeões. Podemos agrupar aldeões a grupos já existentes ou podemos agrupar aldeões que estão sozinhos para fazer um novo grupo. Por exemplo, eu posso pegar neste aldeão e juntá-lo a este grupo já existente ou a este grupo já existente. Ou então posso pegar neste aldeão e juntá-lo ou a este grupo existente ou posso juntá-lo a este aldeão daqui para formar um novo grupo. Se formar um novo grupo, eu vou colocar uma nova fogueira nesse grupo e vai formar então um novo grupo. No entanto, se eu tiver um careto ou um monstro, eu não vou poder passar com esses aldeões por aí. Portanto, ele terá que escolher outro caminho para se juntar ao grupo. Se não houver nenhum caminho para se juntar a um grupo, ele simplesmente não se irá juntar. O aldeão pode andar tantos espaços quantos necessários para se juntar ao grupo, desde que não passe por onde está um monstro ou um careto. Depois de fazer a ação secundária, o jogador irá fazer a ação primária. Relembrando que, se fizer coincidir os 2 ícones no topo, ele irá ativar os 2 monstros com a ação da carta que foi jogada por cima. O jogador irá então escolher um dos seus monstros e irá ativá-lo. Ou então ambos fizer coincidir
as runas. Escolherá então o monstro, irá ativar a habilidade que corresponde à ação principal daquela cor. Normalmente, as ações têm a ver com o movimento. Se não assim for, é ler o que é que cada uma das ações faz. Por exemplo, aqui esta diz que eu posso mover o aldeão ou o grupo de aldeões de uma localização para outra. Há ações como a amarela que me permite, além de mover, portanto, o movimento tem a ver com a seta e depois o número, que me permite mover os caretos, como é aqui a ação amarela. Permite-me mover os caretos também. Então, na ação amarela, esta moira iria andar 2 espaços e iria mover os caretos 3. Quando num cartão e um monstro tiver uma habilidade que tenha vários tipos de locais diferentes, como estas imagens todas estão aqui, ela irá mover aquele espaço, neste caso 3, de forma normal, mas poderá mover-se entre aquelas localizações, como estão aqui, de forma de um só movimento. Isto é, poderá-se transportar de uma localização para outra dessas que estão na lista, como um movimento normal. Regras de movimento. Então, os monstros irão mover-se entre os locais, os círculos verdes, como os caretos, e poderão acontecer também várias ocorrências. Um jogador não poderá passar por onde estão outros monstros ou caretos. Se um monstro entrar num local que pode-se teleportar, ele então poderá simplesmente pegar no monstro e colocá-lo no local que se teleportou de acordo com a sua habilidade de transportar-se entre vários locais diferentes. Se um monstro entrar num sítio onde está um aldeão sozinho, ele irá capturá-lo, o jogador irá capturá-lo para si. E irá contar pontos no final do jogo. Se um monstro chegar a um local onde está um grupo de aldeões, ele irá assustar esses aldeões. O mesmo acontece se for um grupo de caretos entrar num grupo de aldeões. Também irá assustá-los. Então, como é que se assusta um grupo de aldeões? O jogador que ativou o monstro ou os caretos irá escolher, então, um caminho que parte do local onde está o grupo de aldeões e irá enviar por esse caminho. E depois, por cada caminho, a favor dos ponteiros dos relógios, um aldeão à vez. Isto é, por exemplo, se eu escolhesse este caminho, eu iria colocar então aqui um aldeão. Depois iria com os ponteiros dos relógios, transportando um a um os vários aldeões. Se o aldeão chegasse a um sítio onde estivesse outro aldeão, ou um grupo de aldeões, ele iria fazer um grupo, ou ficar parte de um grupo. Neste caso, iria fazer um grupo que iria colocar ali uma fogueira. Iria continuar. Este iria para aqui, e finalmente este iria para aqui. Como está aqui a moira encantada neste local, este iria ser imediatamente capturado pelo jogador que possui a moira encantada. O mesmo se passaria com os caretos. Se um aldeão fugisse para um sítio onde estivessem os caretos, esse aldeão seria capturado pelos caretos e tirado fora de jogo. Como é um monstro, esse jogador que tem esse monstro capturará esse aldeão. De seguida, o jogador irá recolher a fogueira que estava no local onde estava o grupo que acabou de assustar. E irá guardar para si. Relembro que quando os caretos chegam a um local onde está um monstro, eles capturam esse monstro e colocam-no no caldeirão, no cartão do caldeirão. Se lá já estiver um monstro, esse monstro irá sair do caldeirão e irá dar lugar ao novo monstro. Este monstro será colocado num dos locais que tem no seu tabuleiro pessoal a mostra. Isto é,
o papão poderia colocar em qualquer um desses 3 locais que estão aí. Esses locais teriam que estar vazios. Não poderia lá estar nenhum monstro, nenhum careto, nenhum aldeão. Caso não houver nenhum daqueles locais que esteja vazio, ele irá escolher um local com os símbolos iniciais. Os símbolos onde foram colocados inicialmente os monstros na preparação do jogo. Isto é, a estrela, o coração, a cruz, etc. Se estiverem vazios também. Caso não estiverem vazios, o jogador que tem um monstro poderá escolher qualquer local, qualquer círculo ou qualquer local vazio no tabuleiro. A outra forma de retirar um monstro do caldeirão é ou quando faz coincidir as runas do topo da carta de noite, portanto, também irá não só ativar o monstro, como irá libertá-lo e colocá-lo, e aí sim poderá utilizar o monstro, os 2 monstros, ou então poderá utilizar as 3 fogueiras das fogueiras capturadas e adquiridas durante o jogo para libertar o monstro do caldeirão. As fogueiras são utilizadas então para ações bónus. A cada turno, um jogador poderá utilizar uma vez as fogueiras para fazer uma ação de bónus. Que ações bónus são estas? A primeira já explicada são 3 fogueiras, dá para libertar o nosso monstro, do caldeirão. Outra ação que podemos fazer é usar uma fogueira, descartar uma fogueira, para biscar uma das cartas de objetivo de jogo. Estas cartas serão adquiridas e colocadas ao pé dos nossos cartões de monstro. Estas cartas serão utilizadas para cumprir objetivos em turnos subsequentes. E existem 3 tipos de cartas de objetivos de jogo. Todas elas têm a ver com assustar, mas esta contém este símbolo, significa que vai assustar num sítio adjacente ao símbolo que está aqui. Certo? Tem que assustar um grupo de aldeões com o símbolo que está aqui. Esta é quando assusta um grupo de aldeões que tem pelo menos 2 trabalhadores ou 2 aldeões azuis. E esta é assustar um grupo de trabalhadores que esteja neste local no tabuleiro. Quando isso acontecer, o jogador irá virar esta carta e colocá-la por baixo de um dos tabuleiros do seu monstro. E os pontos que estão aqui serão ganhos no final do jogo. Um jogador não poderá ter mais do que 3 cartas de bónus de jogo no seu espaço sem estarem cumpridas. Outra ação bónus que podemos fazer com uma fogueira, descartando apenas uma fogueira, poderá ser mover um monstro mais um espaço do que aquilo que poderia mover. Por exemplo, se eu pudesse mover, então, aqui o papão, só 3 passos. Se eu pagasse isto, eu poderia mover 4. A outra ação de bónus que podemos fazer é gastar 3 fogueiras e ativar o segundo monstro com a mesma carta que foi jogada, mesmo não fazendo coincidir as runas do topo. O jogo termina de uma de 2 formas possíveis. Ou todos os meeples, todos os aldeões foram capturados e aí o jogo irá terminar imediatamente. Ou as cartas de noite foram todas adquiridas. Se assim for, o jogo ainda irá ter mais um turno para cada jogador. Cada jogador ainda irá jogar mais um turno. E no final, então, desse turno, e de todos terem jogado um turno, o jogo irá terminar. Depois do jogo terminar, irão ser contados os pontos. Cada aldeão capturado por esse jogador e por os monstros desse jogador irá valer 1 ponto de vitória. Cada carta de bónus de jogo irá contar os pontos que estão nelas inscritos. Finalmente serão adicionados a esses pontos as cartas de bónus de final de jogo. Ou a carta de bónus de final de jogo. Portanto, existem várias cartas de bónus de final de jogo que estão descritas no livro de regras, mas o que elas fazem é muito simples. Elas dizem que por cada objetivo ele vai ganhar realizado, ele vai ganhar estes pontos. Por exemplo, neste caso, diz que por cada aldeão azul
apreendido por este jogador, ele vai ganhar 2 pontos. Este diz, por cada trio de aldeões de cor igual adquirido por esse jogador, ele irá ganhar 5 pontos. Isto é, se ele apanhou 3 azuis e 3 brancos, ele irá ganhar 10 pontos. Existem outros objetivos finais, é só ler o livro de regras, mas todos têm a ver com isto. Um número de aldeões adquiridos, e por cada grupo de aldeões adquiridos vai-se ganhar os pontos que estão aqui. Depois de somarmos os aldeões com as cartas de bónus de jogo e com as cartas de bónus finais, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, dos jogadores empatados, quem tiver ainda possuído fogueiras e quem tiver o maior número de fogueiras adquiridas será o vencedor. Se ainda assim persistir o empate de quem estiver empatado, quem tiver mais aldeões capturados irá ganhar o jogo. E se ainda assim persistir o empate, os jogadores que estiverem empatados irão compartilhar a vitória. E é isto o Caretos da Mabel. De seguida, vamos ver as minhas opiniões sobre este jogo. Depois vamos descobrir e saber como é que se joga este Caretos da Mabel Games. Vamos saber as minhas opiniões. E começamos, como sempre, pelo que é que eu gosto mais, pelo que eu gosto menos e pelo que eu gosto mais ou menos deste jogo. E então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é do tema. Sim, eu adoro este tema de mitologia portuguesa, de mitologia ibérica, porque é um tema não existente e mesmo dentro das várias mitologias, assim se possa dizer, ouvimos sempre falar da mitologia grega, da mitologia nórdica, da mitologia romana, da mitologia egípcia, mas sabemos muito poucos desta mitologia, deste folclore português, dos vários monstros, do vário imaginário popular português e de alguma forma ibérico. E eu gosto muito disso. Gosto deste sentido de folclore nacional que traz a este jogo um gostinho muito especial. E eu gosto muito disso. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais de podermos usar 2 monstros neste jogo. É verdade, nós, em vez de podermos jogar só um monstro, o que seria lógico e normal para a maior parte dos jogos, nós vamos poder usar 2. Espetáculo! O que é melhor do que usar um monstro? Usar 2 monstros. E conseguirmos utilizá-los de formas muito criativas. Quase, podemos fazer rede, isto é, podemos utilizar um monstro para assustar e para o outro estar ali à espera para receber de braços abertos os aldeões que fugirem, etc, etc, etc. Portanto, esta dualidade de podermos usar 2 monstros, cada um deles com habilidades diferentes, é muito interessante mesmo. Portanto, é um plus muito grande deste jogo. Podemos usar 2 monstros e cada um deles com habilidades todas diferentes. O que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais também tem a ver com usarmos 2 monstros e é podermos usá-los ao mesmo tempo. Aquele mecanismo de podermos jogar uma carta que coincida a runa no canto superior esquerdo com uma runa de uma carta jogada anteriormente, ou no turno anterior, e com isso podemos utilizar os 2 monstros e ativar os 2 monstros com essa nova carta, é excelente. É aquele combo, assim se possa dizer, que eu adoro em jogos. Que podemos utilizar algo mais do que uma vez porque fizemos uma ação especial. E esse combo pode ser muito poderoso, porque basicamente estamos a fazer 2 jogadas numa só. Portanto, é muito interessante fazer isso e até preparar essa jogada se conseguimos fazê-lo. E quando estivermos nessa altura, nós podemos fazer quase uma jogada de par a par para adquirirmos o maior número possível de pontos. Então, o que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é comprar as cartas de bónus e só as poder utilizar em rondas posteriores. Eu gostaria... Porquê? Porque eu joguei várias vezes com isso e muitas vezes estava ok, vou fazer isto e agora vou comprar aquela carta de bónus. Mas o que eu fiz já não me vai servir para esta carta bónus. Eu tenho que fazer o mesmo num de coisa. É verdade que... Então,
não sejas burro. Essa é a regra. Portanto, faz para isso. Eu não sei porquê. Gostava de... Eu fiz este grande movimento e agora, como prémio deste movimento, ou desta ação, eu vou conseguir. Pagava por ela, com as fogueiras, com a fogueira, como é normal fazer. Mas eu gostaria de dizer, ok, eu fiz isto, eu vou então comprar com esta fogueira, vou comprar aquela carta bónus e será minha. Pronto, compreendo a parte porque o design de ser posterior e temos que fazer uma estratégia mais à frente, mas aquela satisfação imediata de fazer e aquele prémio imediato de fazer uma boa jogada e imediatamente conseguir ter o prémio daquela boa jogada naquele momento era-me querido, assim se possa dizer, era bom. Assim, pronto, é uma estratégia. Mas eu gostaria mais de ter aquele prémio imediatamente. Talvez seja um bocado frívolo da minha parte, mas é o que eu gostaria. E por isso mesmo, eu gosto mais ou menos. O que é que eu gosto menos? Eu gosto menos do look das cartas da noite. As cartas da ação são muito bland. Não estão muito dentro desta mitologia e deste folclore. São cartas que os símbolos até podem ter alguma mitologia, mas são muito estilizados. Tanto os símbolos como a própria carta é demasiado estilizada para um jogo que eu acho que deveria ser mais misterioso. A própria carta na parte de trás é uma noite, uma árvore tétrica assim de noite. Então é mais temático que a carta na frontaria. Eu gostaria que a carta da frontaria fosse mais temática, assim se possa dizer, tivesse umas ilustrações mais temáticas, mais tétricas, assim se possa dizer, que tenham a ver com os monstros e com o folclore deste jogo. Depois de saber o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos do Caretos da Mebo Games, vamos ver as minhas opiniões globais e finais deste jogo. Pois eu gosto deste jogo, sim senhor. Eu gosto, como eu já disse, gosto da temática que é única e que é puxada neste jogo de alguma forma. Estes caretos que na mitologia portuguesa andam de casa em casa e todos estes monstros que têm as suas habilidades especiais. Adoro essa parte de todos os monstros têm as suas habilidades especiais, a forma como se movem é diferente de acordo com a sua própria mitologia, o próprio folclore popular, dizer onde é que eles normalmente andavam e estavam. Portanto, eu gosto muito desta imersão, deste puxar temático deste jogo, e depois faz com que os mecanismos dele também sejam interessantes, certo? E também sejam temáticos para este jogo. É então um jogo que eu acho muito temático, muito interessante, para um jogo euro, assim se possa dizer. É um jogo que tem uma forte componente temática para um jogo euro. É também, como já disse, um Take That que é muito interessante conseguirmos estragar os planos dos nossos adversários com os caretos. Os próprios personagens têm poderes que podem ser bastante poderosos, conseguindo prender, colocar um monstro, conseguir colocar outros monstros dentro do caldeirão, fazer com que os villagers, os aldeões, sejam caretos e do nada, portanto, e nós vamos assustar aquilo, ou vamos apanhar este de repente vê uma mob de aldeões e levam-nos para o caldeirão. Portanto, tem aqui um puxar de e esses poderes são temáticos, como eu já disse, de acordo com o folclore da mitologia ibérica e portuguesa. Portanto, é algo que eu aprecio muito. Eu gosto. Foi um jogo que eu estava um bocado apreensivo, assim se possa dizer. Como é que eles vão fazer isto? Será que é um jogo assim simplório que pronto, andamos aqui de um lado para o outro com os caretos e com os monstros, mas depois de jogar e aquele Take That subir à tona, assim se possa dizer, e gostei bastante de descobrir as várias estratégias que me fazem ganhar este jogo. Não venci os jogos que coisa, mas aí demonstra-se que este jogo pode ser jogado por pessoas novas
que tem... porque o jogo, na verdade, é simples. Joga-se uma carta apenas, não é? Uma carta apenas escolhemos um dos monstros e faz aquela ação. E com essa só ação nós podemos ter uma boa estratégia, uma boa tática também para contrapor uma ação do nosso anterior de um adversário, certo? De um monstro. Ver que coisas é que estão ali para evitar com que eles apanhem e façam. Portanto, é algo que eu gosto bastante neste jogo. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que vocês experimentem o jogo. Experimentem o jogo, principalmente se gostam deste tipo de jogos, Take That, etc., que têm uma boa estratégia, principalmente de movimento, e ver as movimentações e como é que essas movimentações conseguimos fazer estratégias de movimentação. Portanto, eu aconselho a experimentar este jogo. Acredito que vão gostar. Acredito que vão gostar e acredito que pessoas que jogam pouco a estes jogos, e principalmente pessoas que gostam de mitologias e de folclore e de contos e de histórias, sejam atraídas por estes monstros e por esta temática toda. Portanto, esse é o meu conselho. Experimentem o jogo. Se gostam de mitologia e se têm pessoas que jogam com vocês que gostam de folclore, destes monstros, destes contos, destas histórias, adquiram o jogo. Porque o jogo é muito divertido de jogar e surpreendeu-me bastante. E pronto. Ficamos por aqui. É tudo o que tenho a dizer sobre este Caretos da Mabel Games. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like, subscrevam o canal, é importante. E voltem para mais vídeos de reviews, de jogar, de unboxings, de N rubricas que estão sempre a surgir e estão sempre a continuar neste canal. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.